Diz assim, Gênesis capítulo 8, versículo 22: enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Nunca deixará de existir o plantio e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Ninguém revoga esses decretos, ou este decreto. Ninguém revoga por declaração profética ou uma sentença. Está estabelecido por Deus. Agora eu quero falar sobre esta lei, que é a lei da semeadura. Não feche seu coração não, continue com ele aberto. Mas a semente que eu quero falar nesta noite é uma semente chamada semente de honra. E o tema da palavra é a recompensa da honra. Diga a recompensa da honra. Queridos, tanto a honra como a desonra, elas produzem, e elas produzem segundo aquilo que é semeado. A honra, ela é uma semente, e a desonra também, ela é uma semente. Você traz na sua mão direita sementes de honra, você traz na sua mão esquerda sementes de desonra. Deus coloca diante de você a oportunidade de plantar sempre sementes de honra. Satanás vai abrir portais para que você lance sementes de desonra, mas você pode decidir entre lançar as sementes de honra ou as sementes de desonra. As sementes de honra vão atrair o favor de Deus sobre a sua vida, e as sementes de desonra fecham os céus sobre a sua cabeça. Então escolha sempre plantar sementes de honra. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto certamente ele ceifará. Nós aprendemos que a semeadura, ela é o que? Opcional. Mas a colheita, ela é obrigatória. Plantar sementes é opção, é uma decisão pessoal. Mas depois que se planta a semente, a colheita, ela é obrigatória. A Bíblia fala que tem gente que semeia vento, e se ele semeia vento, ele colhe o que? Tempestades, ele colhe tormentas. E eu quero falar a respeito de sementes de honra que você vai poder plantar, para que você possa colher abundantemente e viver uma vida plena, uma vida completa sobre a face da terra. A primeira expressão de honra é na direção dos pais. Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz. Preste atenção. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Quem ordenou a honrar pai e mãe? Diga Deus. E diz: para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. A honra na direção dos pais vai prolongar a nossa vida na terra, e não apenas prolongar os nossos dias na terra, mas vai nos levar na rota do êxito, na rota do sucesso. A honra na direção dos pais atrai o favor de Deus e nos acrescenta dias longos sobre a terra, e também derrama sobre nós a sua bênção de prosperidade. Esta manhã nós estávamos aqui, eu estava conversando com a irmã Helena e o esposo. Eles fazem parte da melhor idade ativa, e ele estava dizendo: apóstolo, eu vivo os melhores dias da minha vida. Os meus dias são dias de alegria, dias de gozo. Eu fiquei pensando a respeito disso. Nós não apenas vamos envelhecer e alcançarmos longevidade, nós vamos alcançar a longevidade e vamos viver a alegria e o gozo da prosperidade, pela honra que expressamos na direção dos nossos pais. Escute bem, a Bíblia não diz aqui se o seu pai for o cara legal, se o seu pai for o cara perfeito,
Se o seu pai nunca ter traído a sua mãe, você honra. Se ele fez o contrário, você o despreze, você o rejeite. A Bíblia não diz isso. Independentemente do caráter do pai. Sabe por quê? Porque é possível que muitos dos nossos pais tenham também sofrido as consequências do comportamento dos seus pais, e eles estão vivendo na dimensão que os pais viveram, ou segundo as sementes que plantaram. Então a Bíblia está dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, independentemente se eles são bonitos ou feios, cheirosos ou não. Nós somos pessoas seletivas, e ouvindo os testemunhos, a maioria de nós fomos traumatizados, alguns já no ventre da mãe, pela regência dentro da casa, ou mesmo num relacionamento de namoro, numa gravidez fora de propósito, e as crianças já nascem assim, traumatizadas, e muitas delas revoltadas contra os pais, e são impedidas de viver a plenitude do gozo, da alegria, da felicidade. Você pode ganhar o dinheiro que você ganhar, encontrar o sucesso profissional que você almeja encontrar, mas se não honrar pai e mãe, não tem como você se tornar uma pessoa completa, plena na face da terra. Então a primeira expressão de honra é na direção dos pais, para atrair o favor de Deus, para termos os nossos dias prolongados sobre a terra, e não apenas isto, para que possamos ir bem. Diga comigo, ir bem. A honra fala de honestidade, retidão. A honra fala de valorização, respeito e apreciação. Valorização, respeito, apreciação, honestidade e retidão. E a desonra fala de depreciar, desvalorizar, desrespeitar, negligenciar. Observe esta expressão, negligenciar. A desonra é uma semente que pode ser expressada por ação ou por omissão. A expressão de desonra não está apenas na atitude, mas também está onde? Na negligência, na omissão. Você tem na sua mão direita sementes de honra, e na sua mão esquerda sementes de desonra. Eu quero mostrar para vocês o perfil de 3 reis e o comportamento de cada um deles, rapidamente. O primeiro rei de Israel foi Saul. Ele foi estabelecido e separado por Deus para cumprir um propósito sobre a nação de Israel. Ele foi instruído por Deus através do profeta Samuel como deveria ser o seu comportamento. E ele se expressa em desonra, desprezando aquilo que Deus o havia falado para que ele fizesse. Ele rejeita, ele negligencia a palavra de Deus, e ele não faz conforme Deus ordenou que ele fizesse, ele faz do seu jeito. Ele despreza completamente o que Deus havia falado a ele quanto aos amalequitas, e ele negligencia a palavra, e por negligenciar a palavra, Deus vai rejeitá-lo. Ele não se expressa em honra, então ele foi rejeitado por Deus, e Deus vai prover e levantar um outro rei. E aí começa a história de Davi, que vai ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Foi chamado ainda na adolescência, cuidando das poucas ovelhas do seu pai, e ele vai ser ungido diante dos irmãos, e ele vai para Jerusalém para estar diante de Saul, porque Saul se torna um rei perturbado no espírito, na alma e no corpo. Havia uma perturbação espiritual que vinha sobre ele, demônios o atormentavam.
Olha, ele se desvia do propósito, então ele vai ser atormentado por demônios. E Davi então foi colocado diante de Saul, ele tocava o seu instrumento, e ao tocar o seu instrumento, aqueles demônios saíam. Mas Saul começa a colocar os olhos em Davi e ser enciumado, e ele começa a planejar a morte de Davi. Olha, o rei tomado por ciúmes. Davi era um menino, Davi era um jovem, e Saul começa a arquitetar a morte de Davi. E ele toma a sua lança e joga contra Davi para cravar Davi na parede. Davi apenas se desvia, não toma de volta a lança e se volta contra Saul. Ele foge da presença de Saul. Este é Davi. Saul vai perseguir Davi de todas as formas e procurar matá-lo por todos os meios. E chega um dia que Davi está dentro de uma caverna, e Saul entra na caverna e não percebe que Davi estava lá. E os valentes de Davi disseram: Davi, chegou a hora, Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Ó, parece até aqueles falsos profetas. Deus está falando, agora você vai poder destruir o teu inimigo. Não tinha nada de Deus. Ele falou assim: jamais eu vou tocar no ungido do Senhor. O camarada estava perseguindo ele implacavelmente. Ele foge e continua a perseguição. E aonde isso vai dar? Vai dar que Saul vai para a guerra, vai para a batalha, de repente aperta a guerra. Saul, ele se joga contra a sua própria lança, a sua própria espada, no momento de aperto, e ele estava ali entre a vida e a morte, mas ainda não havia morrido, e a vida estava toda nele. De repente se aproxima um jovem, e Saul chama e diz: olha, me mata, eu estou em vertigem, mas a vida ainda está toda em mim. Então o jovem vem sobre ele e o mata, pega a coroa e o bracelete. Sabe para onde ele vai? Vai encontrar-se com Davi. Ele chega diante de Davi com a coroa e com o bracelete do rei. E Davi pergunta: o que aconteceu? E ele conta a história. Eu o encontrei, ele estava ferido, mas ainda estava vivo, e ele pediu que eu o matasse. O próprio rei Saul pediu que aquele moço tirasse a sua vida. Davi olha para ele e diz assim: como você não temeu em tocar em ungido do Senhor? Davi poderia ter dito assim: olha, eu vou premiar você, eu vou coroar você, vou fazer de você o meu primeiro-ministro, meu secretário executivo, porque você me livrou da perseguição deste homem. Mas Davi não. Este é o homem segundo o coração de Deus, um homem que aprende a se expressar em honra. Mas não termina aí. Até depois do sepultamento de Saul, Davi vai continuar honrando a Saul, mesmo depois de morto. Se fosse um outro qualquer, poderia ter pensado assim: agora eu estou livre, agora eu vou poder assumir o trono, nem precisa sepultá-lo, deixa que as aves de rapina venham e o comam. Afinal de contas, ele me perseguia e me procurava como um cão, como uma pulga. Olha, é essa a expressão da Bíblia. Mas Davi não. O homem segundo o coração de Deus, mesmo depois da morte, na hora do sepultamento, ele vai honrar Saul e vai honrar aqueles que se expressaram em honra sepultando Saul. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 2. Algumas pessoas equivocadas, elas pensam e dizem assim: olha, eu só honro a Deus, eu não honro a homens. Mas nós ministramos honra a Deus, ministramos honra às autoridades, ministramos honra às dignidades, ministramos honra uns aos outros. Esta é a chamada de Deus para a nossa vida. Diga: eu fui chamado para me expressar em honra, a recompensa da honra. Observe no capítulo 2 o que a Bíblia diz. 2 Samuel 2, diz o versículo 4: então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e informaram a Davi:
foram os homens de Jabe e Gileade e sepultaram a Saul. Olha a informação que ele recebe. Os homens de Jabe e Gileade foram e sepultaram a Saul. Versículo 5. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes, Gileade e disse-lhes: olha o que ele vai dizer: benditos do Senhor sejais vós. Olha quem eles estavam sepultando. Aquele que perseguia Davi, o inimigo número 1. Saul elege Davi como inimigo número 1. Davi não o tinha por inimigo, mas Saul tinha Davi como um inimigo. Mas depois da morte, na hora do sepultamento, aqueles que sepultaram Saul, olha como Davi se expressa. Ele diz: benditos do Senhor sejais vós, que fizestes tal benevolência, sepultando a Saul, vosso Senhor. Vocês são abençoados porque vocês fizeram isso. Aquele que honra é abençoado. Aquele que se expressa em honra atrai o favor de Deus. Agora vá para o versículo de número 6. Agora, pois, o Senhor use convosco de benevolência e fidelidade. Agora o Senhor use convosco de benevolência e fidelidade. Ele está falando, está falando da parte, invocando a bênção de Deus. Agora o próprio rei, agora o próprio Davi, ele vai dizer: e eu também vos retribuirei esse bem que fizeste. Que Deus retribua vocês, mas eu também vou retribuir vocês, vou recompensar vocês por esta expressão de honra. Olha o coração deste homem. Vai se tornar o maior rei da história de Israel. Vamos dar um aplauso ao Senhor. O maior rei da história de Israel. Agora, o terceiro rei é Absalão. Quem é Absalão? Absalão, ele é filho de Davi. Absalão é o filho de Davi. Abra comigo 2 Samuel capítulo 15. Absalão, o filho de Davi, ele vai planejar uma rebelião contra o próprio pai. As pessoas subiam a Jerusalém para compartilhar as suas causas com o rei. E Absalão, filho do rei, ficava na porta. E as pessoas vinham, ele perguntava: de que cidade você é? E as pessoas diziam a cidade. Ele tomava a mão das pessoas e beijava o anel das pessoas, ia traindo as pessoas para ele. E as pessoas compartilhavam com ele as suas queixas. E ele suspirava e ele dizia assim: olha, a sua queixa, a sua causa, ela precisa ser julgada. E ela é justa. Quem me dera eu fosse o rei de Israel. Quem era o rei? O pai dele. Imagina isso. Ele vai conspirar contra o próprio pai. Ele furtava o coração das pessoas, tirava o coração das pessoas em honrar Davi e trazia a honra para si. Mas qual é o fim de Absalão? A revolta estava estabelecida. A notícia chegou a Davi dizendo: olha, Absalão, o teu filho, ele montou um exército e ele vem para guerrear com você. Ele vem para tomar o trono. Sabe o que Davi fez? Olha o coração do homem segundo o coração de Deus. Davi disse: ele está vindo para Jerusalém para subir no meu lugar. Então ele sai da cidade. Ele sai do palácio. E ele dá uma ordem para Joabe: olha, não toquem no jovem Absalão. Havia um conflito. Ele fala para Joabe, para Abissai e para Itai: não toquem no jovem Absalão. Era um momento de guerra. E a Bíblia diz que Absalão era um rapaz formoso e os seus cabelos eram cabelos longos. E ele estava montado no seu mulo e ele passa debaixo de um arbusto e ele fica preso com seus cabelos no arbusto. Vem um dos valentes,
guerreiros e diz para Joabe, que era o general: eu vi Absalão preso pelos seus cabelos no arbusto. E ele falou: o que você fez que você já não o matou? Você me privou de ter recompensado você, dado a você o meu cinto, dado a você 10 moedas de prata. O rapaz olhou para Joabe e disse assim: olha, eu bem ouvi o que o rei Davi disse a você, e Abissai e Aitai. Eu ouvi ele dizendo que não era para tocar no jovem Absalão. Ele empurrou o rapaz e foi 3 flechas, matou Absalão. Absalão se expressa em desonra na direção do seu próprio pai e atrai para si a morte. Escute bem, jovens, homens, mulheres, todos nós e todos os dias temos a oportunidade de nos expressarmos em honra ou em desonra. Num ambiente onde não há expressão de honra, poucos milagres acontecem. Mas num ambiente onde a honra é expressada, os céus se abrem para que os milagres se manifestem. Nós podemos criar neste lugar, nós podemos criar nesta cidade um ambiente de honra, para que a glória de Deus venha sobre toda a nossa cidade. Milagres, maravilhas e prodígios comecem a acontecer. Apóstolo, mas como assim? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Diz aqui o texto que Jesus, na sua própria terra, ele foi impedido, ele não pôde fazer muitos milagres, porque na sua própria terra ele não era honrado, ele não era reconhecido, ele não era apreciado. Olha só, não é tão difícil nós admirarmos pessoas distantes, não é tão difícil. Mas se torna difícil muitas vezes nós apreciarmos quem está perto da gente. Mas o desejo do coração de Deus é que você aprecie pessoas que estão distantes, mas que aprecie muito mais pessoas que estão próximas a você. Aquele líder de célula que para você já se tornou comum, eu quero dizer que ele não é uma pessoa comum, ele é ungido de Deus para te abençoar. Entenda isso. Você pode entender isso? Aquele líder, na sua singeleza, na sua simplicidade, com o passar do tempo, ele vai se tornando uma pessoa qualquer, uma pessoa comum para você. E você já não se expressa na direção dele com honras. Isso impede o milagre, o agir de Deus sobre a sua própria vida. Escute aqui, preste um pouquinho mais de atenção, fique bem conectado. Sabe por quê? Porque esta é uma noite para que os céus de bronze sejam removidos sobre a sua cabeça, e céus de bênçãos venham sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Esta é a vontade do Senhor. Então se conecte. No lugar onde não há expressão de honra, poucos milagres acontecem. Mas num ambiente onde a honra é expressada, os céus se abrem para milagres. Aqui diz o texto que Jesus, ele vai para a sua própria terra, para a sua própria cidade, a cidade de Nazaré. Estando lá na cidade de Nazaré, ele começa a fazer milagres. A glória de Deus começa a se manifestar. Mas as pessoas vão sendo tomadas por um sentimento, e elas diziam assim: mas vem cá, esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o filho de Maria? Ele não é o irmão de Tiago? Ele não é o irmão de José? Ele não é o irmão de Judas? Ele não é irmão de... Olha, esse tal de José gostava de fazer filho, e algumas pessoas acham que o único filho de Maria foi Jesus, e ela foi para o céu virgem. Ei, lê a Bíblia. Tudo isso aqui era irmão de Jesus mesmo, nasceram de Maria. Então na cidade onde Jesus fora criado e cresceu, as pessoas simplesmente olhavam para ele e o viam como uma pessoa comum. Mas ele não era comum, mas para eles era.
Se você pegar aquilo que não é comum e fazer comum, você é impedido de receber da unção que está sobre aquela pessoa, que não é comum, mas para você é comum, você não recebe daquela unção. E diz o texto aqui: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Agora versículo 5, coloque lá. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos. Jesus foi impedido. Aonde não há expressão de honra, não tem milagre. Se você quer ver um milagre na sua direção, comece a se expressar em honra. A coisa vai ficando boa e vai melhorando. Deus tem mais para você. Amém? Quantos querem um milagre? Aí você, não, mas não sei o que lá, é o meu líder, presta atenção. Independentemente de qualquer coisa, se dirija e se expressa em honra. Davi se expressou em honra, mesmo diante de uma perseguição implacável, daquele que queria tirar a sua própria vida. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não tocou em Saul, porque ele sabia o que era honra e o que a honra atrairia sobre a vida dele. 1 Samuel fala de um sacerdote chamado Eli. Ana e o seu esposo Eucana, eles iam a Jerusalém de ano em ano para oferecer sacrifício. E Eucana oferecia porção dobrada por Ana, porque ele amava muito a Ana. Ana era uma mulher estéril, e por ser estéril, ela era uma mulher angustiada, tomada de tristeza. Um dia Ana entra no santuário e ela se prostra, e ela começa a chorar, e ela falava em voz baixa, não era uma coisa tão audível, perceptível. E Eli começa a observar a Ana, e Ana está lá prostrada, chorando e se derramando. O sacerdote começa a observá-la. De repente o sacerdote olha para ela e falou: Ana, o que está acontecendo com você? O que você bebeu? Que bebida é essa? Você está embriagada, Ana? O que você faria se um sacerdote, um pastor se dirigisse a você dessa forma? Chutaria o pau da barraca logo, né? Acabava com tudo. Olha o que Ana vai fazer. Sabe o que Ana faz? Ana diz: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou derramando a minha alma diante do meu Deus. Eu sou uma mulher atribulada, o Senhor tem me privado de ter filhos. Ela diz: não, meu Senhor. Chama aquele sacerdote que fez um juízo equivocado de Senhor, se expressou em honra. Os céus se abrem, o sacerdote volta na consciência e diz: pode voltar para sua casa. Deus vai conceder a você o pedido que você lhe fez. O que Ana queria? Um filho. Deus dá a ela aquele filho. Mexe assim com o teu irmão, assim: ei, meu irmão, é a hora do milagre. Vamos lá. O profeta diz: volta para sua casa. Deus ouviu a sua oração. Você vai ter este filho. Mas Ana não apenas vai ter mais um filho. Ana vai ter aquele filho e depois vai ter mais 5 filhos. Olha a dimensão do milagre para aquele que aprende a se expressar em honra, independentemente de qualquer situação. Todos os dias você tem na sua mão direita sementes de honra, sementes na mão esquerda de desonra. O que não acaba nem fica pouco são os grupos de WhatsApp. É uma coisa que se multiplica de uma forma assim extraordinária. Toda hora cria um grupo, não é assim? Toda hora tem um grupo sendo criado. Outro dia uma pessoa no grupo elogiou e se expressou em elogio a uma outra pessoa, a um outro pastor, não é do nosso meio. E alguém entrou no grupo assim: é muita honra para homens
e pouca honra para Deus. Ó, só se honra homens, a gente só vê honras para homem e pouca honras para Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, não é muita honra para homem, não. Na verdade, há muito mais expressão de desonra, de apreciação, de respeito, do que de honra. O que não falta é oportunidade nessas redes sociais de você se expressar em honra ou em desonra. As pessoas vão sendo tomadas pelos seus sentimentos, vão se expressando de qualquer forma. Se não for para se expressar em honra, é melhor o que? Se calar. Não, eu fui levantado como profeta nesta geração, eu vou sentar mesmo, vou falar. Não é assim não, não foi levantado nada. Pensa que foi, mas não foi. É um equívoco. E está se expressando em desonra. Os céus estão sendo fechados sobre a cabeça, e pessoas estão sendo impedidas de prosperar, serem plenas, serem completas. Todos os dias temos a possibilidade de nos expressarmos em honra. A honra a Deus, a honra a pessoas, a honra às dignidades, às autoridades. Quando alguém vai para o exército, cada um que está ali sabe a patente que foi designado para ele. Soldado é soldado, cabo é cabo, sargento é sargento, tenente é tenente. O cabo respeita o soldado respeita o cabo na patente de cabo. O cabo respeita o sargento na patente de sargento. Há hierarquia. O tenente, o major, o coronel, o general. Há uma hierarquia de patente. Se nós não atentarmos, as coisas vão se banalizando, se tornando comuns. Mas não faça comum aquilo que é incomum, para que você atraia o favor de Deus sobre a sua vida. Ó, Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar. Este é o projeto dele para você. Escute aqui. Escute aqui. Jesus falou assim. Para só um pouquinho, Cid Mauro. Pode parar um pouquinho. Jesus falou assim: certo semeador saiu a semear. Parte da semente caiu aonde? À beira do caminho. As aves dos céus vieram e comeram aquela semente. Quem são as aves dos céus? Demônios. Escute bem. Eu estou plantando uma semente aqui, que é a palavra, para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para conectar você numa fonte poderosa de prosperidade. Abraão recebeu uma visitação, e esta mesma visitação está vindo sobre a vida de alguns, para não receber a palavra. Mas Abraão, meu irmão, se levantou, enxotava aqueles demônios. Eram aves de rapina. São as mesmas aves que vêm para impedir que você receba a semente, porque essa semente pode mudar a tua história. Estou falando pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. Tem coisas que são da natureza, mas tem coisas que são espirituais. E eu sei quando é espiritual e quando é uma coisa natural. Quando você almoça, depois do almoço, aquele sono não é espiritual. Como diz o Aldo, como chama Aldo? A lombra. Aquele sono não é espiritual. Porque a concentração sai do cérebro e desce para onde? Para essa região do sangue, a projeção do sangue. Então o cérebro tem menos oxigênio, e aí você dá um sono, e aquele é natural. Mas esse sono que você está sentindo aí, esse negócio aí, não é natural não. Isso vem do inferno. Acorda, meu irmão, estou falando sério. Eu já passei por esse trem aí. Um dia um pregador subiu no altar, eu estava assim. O cara falou: ei,
E eu, meu irmão, aquele homem entrou na igreja, eu nunca tinha visto aquele homem, eu era menino. Adolescente, estava assim, um adolescente, meu irmão. Não tinha porque estar dormindo. Estava quase babando. Falou, tem um demônio desse tamaninho. Ele vem e senta assim. E vai pesando, e vai pesando, e vai pesando. Virou samba do bicho. E vai pesando, e vai pesando, e vai pesando, e vai pesando, e vai pesando. Na hora que eu vi, meu irmão, estava dormindo. Fechando o olhinho. Vou repreender esse sono aí. Que tem um sono que não é natural. É espiritual. Sabe por quê? Porque esta é uma palavra para mudar a nossa sorte. Atrairmos os milagres de Deus sobre a nossa vida. Preste atenção. Se ajeite na cadeira para receber. Eu quero acabar até 9 horas. Porque tem gente que dá coceira que se passar das 10. Das 9. Das 10 nem falar, pelo amor de Deus. Se passar das 10, aí vai levantando, vai saindo. É que a palavra não está interessante, não tem unção. Meu irmão, eu não sei como é que é unção então. Estou falando sério. Hoje de manhã aqui foi um mover de Deus. Foi um negócio assim, impressionante. Impressionante. É a mesma palavra, é a mesma unção, só que os demônios são diferentes. Estou falando a verdade. Vou falar um negócio para vocês aqui. Essa turma das 19 horas é uma das melhores turmas para ministrar aqui. Estou falando sério. Estou falando sério. Eu ministro 10 da manhã, ministro 17 horas, ministro 19 horas, ministro, quando chegar em casa vou continuar ministrando. Até de madrugada, porque estou ligado. Essa turma aqui é diferente. Estou falando sério. Mas tem um negócio esquisito aqui que eu vou ter que repreender. Sabe por quê? Porque Deus quer mudar a nossa história. Nós estamos gerando milagres. Nós estamos gerando milagres. E a honra é o portal para que os milagres se manifestem na nossa vida, meu irmão. Então fica ligado. Poxa, mas todo mundo tem que ser assim honrado. Tem que ser honrado. Até o cachorro da tua casa, para você honrar ele. Dar comida na hora certa, levar para tomar banho, escovar os dentes do animal. Precisa, meu irmão. Há uma cultura de desonra assolando a nação. Aonde vai parar? Nós vamos dar um basta nisso. Chegou a hora. Basta. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5, 17 e 19. Vou aumentar a voz, assim você não dorme, né? Aos presbíteros que governam. Eu estou brincando. Eu estou cantando uma canção de ninar para o povo dormir. Está aqui de brincadeira comigo? Estou brincando. Vamos lá. Olha só o que diz a Bíblia. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Diga, duplicada honra. O que é o presbítero? É uma autoridade espiritual. Principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. E diz o texto, não atarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Atente para isso. Não aceites acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Não aceite. Você pode ter os céus abertos sobre a sua cabeça ou os céus cerrados. Eu me lembro de um mover do Espírito que veio sobre a nação. Eu nunca vi tanto dente de ouro na boca de gente como naqueles dias. Essa geração mais nova nunca viu aquilo. Os dentes eram restaurados com ouro. Nós estávamos no monte orando. No outro dia tivemos um tempo de recreação. Tinha uns pastores de São Paulo. O pastor olhou para a boca da esposa e falou, mas tua boca está cheia de ouro. Todas as restaurações de ouro.
E Deus é tão perfeito porque Ele não nos dá um dentinho de ouro como o do Mike Tyson, assim na frente não. Coloca no lugar sério, aqui na frente fica tudo legal. Ah, apóstolo, mas Deus pode dar dente de ouro? Não acredito. Bom, se não acreditar não é problema. Mas se Deus pode curar uma mulher estéril, e como já curou no passado e tem curado no presente, Ele pode dar dente de ouro para quem Ele quiser. Então veio uma onda, mas nessa onda de dente de ouro, tinha uma criatura que se levantou contra os ministérios. E ele dizia assim: não existe esse negócio de ministério pastoral, isso é acabado, isso é para o passado. Ministério apostólico, profético, evangelista e o mestre, isso ficou coisa do passado. Somos todos iguais. Todos somos chineses, não tem diferença, tudo igual. E um dia ele chegou para mim assim e falou: ô Edmilson, ele era um empresário bem sucedido. Eu estava começando o meu ministério. Ele falou: a partir de hoje, ó, tudo igual. Tudo igual. Tudo irmão. Pastor não tem mais. Fiquei olhando para ele. Prossegui a minha vida. Jamais eu vou reivindicar a honra. Ninguém precisa reivindicar: ó, você me honra. Ninguém. Pouco tempo depois ele perde a família. Ele perde a empresa. Não é porque ele se dirigiu a mim, não, por causa da semente de desonra. Eu me lembro, queridos, de um pastor amigo meu. Isso não é uma história, um conto, uma fábula, foi real. Esse pastor fazia parte de uma igreja tradicional. E ele começou a receber um avivamento, e ele começou a introduzir na igreja alguns cânticos de louvor, mais na linha pentecostal. E a igreja estava assim, lotada. E aí começaram os cânticos. De repente, no meio dos cânticos, um cântico que não fazia parte da linhagem da igreja. E o pastor tinha introduzido aquele cântico no culto. E ele se levanta no meio da igreja: ei, psiu, para! Aqui não se canta esse tipo de louvor. E o pastor: pelo amor de Deus, meu irmão, a igreja estava lotada. Depois do culto a gente conversa. Falou: depois do culto uma reunião no gabinete com todos os diáconos. Foram para o gabinete. Quando o pastor entrou no gabinete, ele pulou no pastor, agarrou na gravata do pastor, quase espancou o pastor. O pastor falou: meu irmão, vamos tratar as coisas como um homem de Deus. Como um homem de Deus, eu vou te tratar como um homem de Deus. Tira a mão de mim. Ministrou, foram embora. Algumas semanas depois, o pastor recebe uma ligação dizendo: pastor, pelo amor de Deus, vem me visitar, eu estou no hospital. O pastor foi ao hospital. Ele tinha tido um acidente pequenininho. Veio um tétano. E a sentença do médico era que a perna teria que ser amputada. E ele falou: pastor, ora por mim, me perdoa. E o pastor orou por ele, liberou perdão, e ele foi completamente curado. Completamente curado. Estou contando, não é uma fábula, é algo real. Quando você se dirige em honra, o céu se abre sobre a sua cabeça. Outro dia eu recebi uma informação a respeito de uma pessoinha que chegou num líder, deu um empurrão no líder e ameaçou o líder. Mas poucos dias depois, aquela semente de desonra começou a nascer e a frutificar, e a calamidade começou a assolar. Você tem todos os dias nas suas mãos sementes de honra e sementes de desonra. Nós já vamos encerrar. Os patriarcas são 3: Abraão, Isaque e Jacó, que depois se torna em Israel, recebe uma nova identidade. Quem é Jacó? Jacó é o filho de Isaque, que traz na sua marca de identidade o trapaceiro. Quem passou pelo o Peniel já foi ministrado. Era a identidade dele, o trapaceador, o enganador, o usurpador. Ele toma o lugar do irmão. E o irmão diz para a mãe: no dia em que o meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Ó.
no dia que o meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Jacó era o queridinho da mamãe, Esaú era o queridinho do papai, e o papai já estava perto de morrer, e a mãe chegou para o queridinho dela e falou: meu filho, é o seguinte, o teu irmão disse que vai matar você, só tem uma saída, vai para a casa do teu tio, e mora lá, habita lá, até que esse ódio seja aplacado do coração dele. Então ele vai partir para a casa do tio, escute aqui, e quando ele vai na direção da casa do tio, ele dorme num lugar chamado Betel, e ele teve um sonho, ele viu uma escada que ligava os céus à terra, terra aos céus, e Deus confirmou a ele dizendo: olha, tudo isso aqui será teu, o que eu prometi ao teu avô, confirmei com teu pai, isso vai ser seu. Agora preste atenção, Jacó diz assim: eu quero fazer uma aliança com o Senhor, se o Senhor for comigo nesta viagem, que hora faço, me guardar, me proteger, e em paz eu for e voltar, se o Senhor me der pão para comer e vestes para vestir, então o Senhor vai ser o meu Deus, e sobre tudo o que o Senhor me der, certamente eu lhe darei o dízimo. Deus falou: fechado, aceitou a aliança. Ele se dirigiu à casa do tio, chegou na casa do tio, começou a gostar da filha, da prima, e o tio disse: olha, se você trabalhar 7 anos para mim, você pode casar com ela. Ele gostou de Raquel, tinha 2, a outra era Lia, e ele trabalha os 7 anos, e na noite de núpcias, o cara já estava meio embriagado, e naqueles dias não tinha lamparina, nem luz de vela. Ele entrou na tenda, já malucão da cabeça, mas quando o dia clareou, meu irmão, que ele olhou, não era a Raquel, era a Lia. O tio dele tinha trocado. Ele ficou maluco, falou: como que pode? Eu trabalhei 7 anos por uma e você me deu a outra. Ele falou: é que na nossa cultura é assim, aqui é assim. Aí já começou a experiência amarga dele. Ele falou: mas é o seguinte, se você trabalhar mais 7 anos, aí você se casa com a outra. Ele vai trabalhar mais 7 anos, mas Deus vai prosperá-lo, meu irmão, vai prosperá-lo. O Labão vai fazendo de tudo para que ele não prospere. Ele vai se enriquecendo, porque ele tinha a bênção de Deus sobre ele, por causa do pacto. E chegou o momento que Deus disse para ele: ó, chegou a hora de você voltar para sua casa. Vai e habita onde? Em Betel. O que é Betel? É o lugar do pacto, é o lugar da aliança, é o lugar onde ele fizeram os votos com o Senhor. Deus está dizendo: eu já te enriqueci, eu já te abençoei, vai e pratica aquilo que você prometeu na aliança. Foi o que Deus disse: volta e habita lá. Agora vai se fechar o Velho Testamento. O livro do Malaquias é o último livro da Bíblia, do Velho Testamento, é o último livro do Velho Testamento. Vai se fechar um tempo. Deus chega diante da nação de Israel e diz assim: vós, ó filhos de Jacó, vocês não são consumidos por causa da minha fidelidade. Mas Deus não diz a eles: vós, ó filhos de Israel. Por que não disse Israel? Porque Jacó tinha recebido esta identidade por causa do comportamento da descendência. O comportamento não era de Israel, o comportamento era de Jacó, do engano, da mentira, da desonra. Agora, abra lá a sua Bíblia para a gente ir encerrando. Malaquias, é o último livro do Velho Testamento. Olha o que diz aqui. Olha o que o Senhor diz. Versículo 6 do capítulo 1. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar o pão imundo, e dizeis: em que havíamos profanado? Versículo 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, diz: isso não é mal. E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal. Ora, apresenta-o ao teu governador, terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Veja o versículo 14. Ele diz: maldito seja o enganador
que tendo um animal no seu rebanho promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, maldito é aquele que se expressa em desonra. O que é o animal cego? O que é a coisa vil? Aquilo que não tem mais valor, é insignificante, já está para morrer mesmo, vai lá e oferece para Deus. A Bíblia fala que uma viúva veio e colocou no gasofilaste algumas moedinhas, e Jesus falou a respeito dela, e aquela foi uma grande oferta. Aos olhos daquelas pessoas que estavam lá, ela deu algo insignificante, mas ela deu mais do que todos, porque ela deu tudo. Olha, é possível que algumas pessoas tinham colocado ali quantidades bem maiores, mas eles colocaram a sobra. Para eles aquilo não tinha tanto valor, mas aquela mulher veio e colocou tudo. Tudo. Esse é o verdadeiro sacrifício. Ontem eu fui ministrar numa igreja, e no final do culto veio um adolescente, e ele disse assim: apóstolo, eu saí da minha casa e Deus falou comigo para eu ministrar uma oferta na sua vida. Foi um adolescente, e ele me deu o envelope, eu orei com ele. Depois eu abri o envelope. Sabe quantos tinha no envelope? Você pode imaginar? Pensa aí. 25 centavos. Eu me alegrei com aquele negócio. Depois veio uma outra pessoa, disse: apóstolo, eu tenho uma oferta para você. Me deu uma outra oferta, R$1.700. Falando de ontem. Eu tenho uma planilha onde eu vou anotando as ofertas e colocando o nome das pessoas, para eu orar por essas pessoas. E o Espírito Santo falou: coloque o nome dela. Eu coloquei lá o valor, 0,25 centavos, para que eu pudesse orar por ela. Aquela oferta entrou como um memorial diante de Deus. Foi uma expressão de honra de uma adolescente. Imagina. O que temos oferecido ao nosso Deus? Esse mesmo texto diz assim: as pessoas se apresentavam diante de Deus: que canseira, até que hora vai esse negócio? Não dá mais, não aguento, tem que ficar 10 minutos cantando, levantando a mão. 10 minutos já é demais. Quanto tempo dura o louvor? 25 minutos. 25 minutos. Então eu vou chegar às 7h10, 7h15, para pegar uns 10 minutos. Esse é animal cego, meu irmão, zóio furado, não tem valor. Animal com olho furado não tem valor. Deus quer descortinar os milagres dele sobre a igreja. O que é preciso? Nos expressarmos em honra. Provérbios capítulo 3 diz assim: honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Ó, primeiro Deus, depois vem as outras coisas. Primeiro Deus. E ele diz: então se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando você honra a Deus, não diga assim: poxa vida, que canseira, mais um dia de célula, que canseira. Meu irmão, a alegria do Senhor, hoje é dia de célula. Meu irmão, eu tenho visto algumas postagens tremendas, maravilhosas. Pessoas colocam a velhinha: hoje é o dia da célula, é uma alegria. Tenho visto. Agora é possível que algumas pessoas falem: meu Deus do céu, novamente, parece que foi ontem, mas já passou uma semana. Não aguento mais cuidar de gente. Meu irmão, Deus ama gente. Deus ama gente. Deus ama tanto gente que Ele deu o Filho dele para morrer por gente. Então honre a Deus amando gente. Tem gente que diz: a gente faz missão na África. Faz. Tem sim missão na África. Mas a principal missão para você é dentro da sua casa, é lá com seus vizinhos, é lá no seu trabalho. Essa é a maior missão que Deus tem para você. Como eu gostaria de estar na África. Ei, se você não dá conta
na terra da paz, imagina na África. Então começa aqui. Aí Deus vai te levar, se for preciso, até para a Patagônia, terra do fogo. Vamos honrar ao Senhor? Honra ao Senhor. Olha só, você já pode começar a vislumbrar domingo que vem. Ó, eu não estou aguentando mais, eu quero que chegue logo domingo, para eu estar na igreja com os meus irmãos. Isso sim, meu irmão. Não tem um lugar melhor para você estar? Parece que está na igreja, está arrastando um caminhão. Como que é, meu irmão? E aí? Não está alguma coisa fora do lugar, não? Quantos querem milagres? Deus tem milagre para você todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia Deus tem milagre para a sua vida. Se você não está vivendo milagres, alguma coisa está fora do lugar. Ajuste aí a expressão de honra. Honre! O diabo vai falar lá, bajulação, honrando a homem. Honra, honra. Mesmo aquela miserinha que está te perseguindo, falando mal de você. Meu irmão, não é fácil não. Esse tal de internet aí, o trem é feio. Facebook, essa coisa, não é verdade? De vez em quando a alma quer sair. Mas não responda não. Não é moral não. Levanta as suas mãos, glorifica a Deus. Louve a Deus. Se prepare. Não chame a morte dos seus inimigos. Fala, Deus os abençoa. É fácil? Não é fácil não. Mas quando você se expressa em honra, o céu se abre sobre a sua cabeça. Honra na direção dos seus pais. Honra. Honra! Mas não dá, apóstolo, não consigo. Nós vamos expulsar esse trem dentro de você que você vai conseguir. Está entalado, se não sai nada, é porque tem um bicho grudado. Igual o gato, entrou por dentro, está segurando com as unhas assim. Mas vai sair. E você vai poder honrar. Honra o teu líder. A melhor pessoa para você honrar não é aquela pessoa que está lá não sei aonde. Aquela é maravilhoso, mas é a pessoa que está perto de você. O pastor mais abençoado não é aquele lá da televisão. É o teu pastor, que cuida de você e dá a vida por você. Que vai lá no hospital quando alguém está doente. As coisas mais básicas, mais simples, ele te atende. Isso sim. A honra, ela atrai o favor de Deus. Precisa encerrar. Depois essa mensagem vai estar postada no YouTube. E a gente vai reproduzir. E você vai pegar essa mensagem. De manhã eu consegui falar um pouquinho mais. Mais do que isso, apóstolo. Mas você vai ser abençoado. Ouça 10, 20, 30, 100 vezes se for preciso. Até você começar a se expressar em honra. Para que os céus de milagres venham sobre a sua cabeça. E você saia desse nível em que você se encontra. Você vai ter os teus celeiros cheios. E você vai ver os teus lagares transbordando de vinho. Isso é alegria, alegria, alegria. Vai inundar o teu coração. É possível? É possível. Cadê aqui? Fernanda, cadê a Fernanda? Vem aqui, Fernanda. Eu preciso de um louvor aqui. A igreja pode ficar em pé. Nós vamos ministrar este louvor. E é um momento de entrega. Depois você vai ter a oportunidade de trazer a sua oferta diante do Senhor, o seu dízimo, completando uma noite de honra na presença do Todo-Poderoso. Vamos adorar o Senhor. Mergulhe na adoração por alguns minutos. Se expressa em honra diante de Deus. E o milagre vai ser gerado. E o milagre vai começar a se manifestar na sua vida. As coisas começarão a ser ajustadas na sua alma. Este vazio que tem tomado conta do seu coração vai ser preenchido pela presença do Espírito Santo. Vamos adorar o Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faz tudo, mas em novamente eu mergulho na minha ardente
mas peço que tua presença aumente. Vai se rendendo ao Espírito Santo. Vem, Senhor, vem, vem, vem nesse lugar. Oh, vem sobre nós, vem, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou santo Dos santos em outro lugar não sabe viver. Renda-se ao Espírito. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos Santos em outro não sabe viver. não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Leva as suas mãos e adora o Senhor. Glória, 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 glória. Tu és santo. Se tu és, Kadosh, Kadosh, Santo, Santo. A glória do Senhor vindo sobre a sua vida. Recebe a unção e o poder do Espírito Santo. Seja cheio da presença de Deus. Quem já pisou em outro lugar não sabe viver. Não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória
Só a igreja. Para encerrar, todos nós, quem já pisou? Já pisou os santos em outro lugar, não sabe viver, mas pela glória de... Dê uma pausa ao Senhor e dê um grito de júbilo. Aleluia! Preste atenção. Os milagres vão começar a se manifestar na sua vida. Os teus celeiros se encherão abundantemente, e os teus lagares transbordarão de vinho. Há um milagre de Deus para você. Este ano ainda há um milagre de Deus para você. Deus vai te surpreender. Se expressa em honra. Se expressa em honra. O apóstolo Paulo, ele vai fazer a sua defesa. E Paulo era impressionante como ele argumentava. Ele estava no sinédrio falando. De repente, Ananias, o sumo sacerdote, disse para alguém: dá um tapa na boca do Paulo. E alguém chegou, tapa na boca dele. Paulo olhou para aquele homem, diz: parede branqueada. E alguém disse: ei, como você ousa falar assim com o sumo sacerdote? Ele falou: ele é sumo sacerdote? Ele falou: eu não sabia, porque não se fala assim de um sumo sacerdote. Olha, Paulo tinha levado um tapa no rosto. De repente ele se expressa na direção do sumo sacerdote, mas ele não sabia que era o sumo sacerdote. Mas quando disseram assim: ele é o sumo sacerdote, como você ousa falar assim? Ele falou: mas eu não sabia, porque não se toca, não se fala assim de um príncipe de Deus. Olha que coisa. Honra, honra. Meu irmão, honre. Sempre se expressa em honra. Você vai atrair o favor de Deus sobre a sua vida. Você vai perceber que você vai receber cura. Cura. A cura para você. Não importa o tanto que você tenha sido perseguido, não importa o quanto te caluniaram, o quanto falaram mal de você, não importa o quanto você foi desprezado. Faça como Davi, como ele se expressou na direção de Saul, honrando até depois da morte, dando a ele um sepultamento digno, coisa tremenda. É assim que devemos ser como igreja. Feche os teus olhos, eu vou fazer a última oração. Pai, te agradecemos e te bendizemos pela palavra revelada. Fomos ampliados no entendimento e a unção foi derramada sobre as nossas vidas. E eu profetizo, eu proclamo milagres. Veio milagre sobre você agora, sobre a tua casa. Veio milagre sobre o teu corpo. Agora seja curado, seja liberto, seja sarado. Que as janelas do céu se abram, que a provisão seja plena, seja completa. Haja alegria, alegria, alegria no teu coração, alegria dentro da tua casa, no teu lar, no teu trabalho. Seja inundado pela alegria do Senhor. Diga amém. Se assente um pouquinho. Eu quero dar a você a oportunidade para plantar sementes de honra. Nunca mais você vai oferecer ao Senhor o animal cego, o coxo, o aleijado. É o melhor, é a primícia. O dízimo é do Senhor. Deus vai te prosperar abundantemente. Quantos recebem? Diga: eu recebo. A unção de Deus está sobre a sua vida. Tome posse do seu milagre. Você vai receber o seu envelope. Você vai ter a oportunidade de vir ao altar, honrar ao Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. É uma noite de honra. É uma noite do entendimento ampliado para alcançarmos o favor de Deus. Enquanto ministramos o louvor, você vai poder sair do seu lugar, vir ao altar, consagrando as suas finanças ao Senhor.
Se você precisar passar o seu cartão, temos obreiros aqui, esquerda, direita, para te auxiliar. Tempo de restauração para a família e para todos que acreditam nesse Deus que é o Salvador, Cristo Rei. Meu coração está guardado no centro da tua vontade. Então prossigo pela fé em meu Salvador, Jesus. E nada pode parar quem é o Filho de Deus. Ele não desampara o justo, levanta o abatido. E nada pode calar a voz de um adorador que está firmado na palavra desse Deus. Eu creio que o Senhor faz milagres, transforma e cura, liberta e restaura, poderoso Deus, Jesus. Eu creio que Ele faz o impossível se tornar possível. Deus de milagres, não há outro Deus além de ti. Restauração, vem, vem, vem. Tempo de restauração, eu creio, para a família e para todos que acreditam nesse Deus que é o Salvador, Cristo Rei. E nada pode parar quem é o Filho de Deus. Ele não desampara o justo, levanta o abatido. E nada pode calar a voz de um adorador que está firmado na palavra desse Deus. Eu creio que o Senhor faz milagres, transforma e cura, liberta e restaura, poderoso Deus, Jesus, oh Jesus. Eu creio que Ele faz o impossível se tornar Deus de milagres, não há outro Deus além de ti. Se coloque em pé. Quarta-feira é uma boa noite para você estar aqui. Diga, quarta-feira é uma boa noite para estar na igreja. É onde você vai ser renovado na semana. Há uma palavra de Deus para você. Na quarta-feira vamos ministrar ainda o princípio unidade faz provisão. Vai ser tremendo. Amém? Diga, quarta-feira é rapidinho. Levante suas mãos aos céus. Pai, obrigado. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos alcançou através do sangue do Cordeiro, o teu Filho amado. Somos a expressão, ó Deus, da tua conquista aqui em Campo Grande, nesta nação.
Somos frutos deste investimento. Que o teu nome seja engrandecido e exaltado através da igreja. Que os teus filhos, ó Pai, sejam acrescentados a cada dia no conhecimento, na revelação e no discernimento. Eu invoco a bênção plena do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. E oramos pela paz de Jerusalém. No nome de Jesus, diga amém. Dê um abraço nessa pessoa linda aí. Deus que te abençoe. Shalom. Eu creio que o Senhor faz milagres, transforma e cura, liberta e restaura. Poderoso Deus, poderoso Jesus. Eu creio que Ele faz o impossível. Deus de milagres.